Oi, Alessandro. Como você está? Estamos chegando no momento mais aguardado do ano. Assim como eu, sei que você também está esperando ansiosamente para o início da Copa do Mundo. Muito obrigado por acreditar e jogar sempre junto com a gente. Eu tenho uma mensagem muito importante para você. Posso te ligar? Galera, vamos falar um pouquinho aqui de política, né? Não tem como não falar de política. Daqui a menos de um mês a gente tem. Já teve, inclusive, tem as eleições, já abriu até o edital, né? Dessa eleição do esporte. Ele vai ter inscrição, né? Já está prevendo aí até o dia 25 de novembro. E depois as próprias chapas vão ter, né, uma verificada, né, da organização para ver se está tudo ok. Inclusive, um com o outro, né? Como aconteceu, que eu venho citando aqui durante a semana, o caso do Nelo, né? Que a turma caiu em cima lá e tal, e acabou que o Nelo não foi candidato a presidente. Mas são essas as fases aqui que a gente tem das inscrições. Por falar em inscrições, o Wellington Araújo, um abraço para o Wellington Araújo, repórter de uma rádio aqui, da Rádio Clube, colocou ontem no seu Twitter, deixa eu ver se eu acho aqui, deixa eu ver, não, eu acho, oxe, o Wellington, eu sigo, cadê aqui o Wellington Araújo, deixa eu pegar as duas mãos aqui, gente, vou mostrar aqui o meu querido Wellington Araújo, Wellington. Oxi, como é que não está aparecendo, meu Deus? Não, peraí, eu errei aqui o negócio. O Elton colocou aqui na sua página do Twitter. Oh, Jesus. Cadê? É o Are, né? O Are Porter, um negócio assim, né? Pronto, agora achei. Pelo nome não é não, mas pelo apelido é. Deixa eu colocar então o perfil do Elton Araújo aqui para a gente ir mostrando para vocês também. Vamos lá, deixa eu já botar aqui na. Pronto, tá aqui. Parará. Pronto, rapidinho. Então, tá aí o Twitter do meu querido Wellington Araújo falando sobre a possível, né, desistência. Possível não, se ele está confirmando, eu acredito em Wellington, sim. Sobre a desistência do candidato Geraldo Cisneros, que dia desse nos falou que estava na Europa para ver clubes para parceria. Então ele diz aqui: atenção, Geraldo Cisneros, vendo o número excessivo de candidatos, desistiu de ser candidato. Aspas para o Cisneros. Não entendo essa tara de tantas pessoas querendo ser candidato a presidente. Só vejo 2 candidatos que podem assumir esse pepino. Se não tiver um aporte de 5 milhões, seja torcedor. Diz ele aqui, então, no Twitter do Wellington Araújo. Eu estranho o Geraldo. Inclusive, entrei em contato hoje de manhã, não consegui respostas ainda dele. Se estiver viajando, voltando, ou em alguma reunião aqui no Brasil, não sei, sala, trabalhando, ou não quer falar com ninguém. Mas, enfim, já pensasse todo mundo pensar assim, ninguém vai ser candidato, não. Não, vou ceder para A, para B, para C. Não, se acha que tem capacidade, vai. Se acha que tem capacidade, vai. Eu discordo do Geraldo Cisneros quando ele diz para o Wellington Araújo de que tara. Não é tara, a mesma tara, aspas, que ele tem. Só que ele cortou, né, pelo que eu estou vendo aí, não vai querer ser mais. Chama de tara porque ele chamou, mas não é tara, é desejo, é vontade, é sonho. Né? Torcedor do esporte, qualquer um. Né? Seguindo os trâmites normais, por que não? O que eu desconfio é, por exemplo, vê quem vai ser candidato, já fez um apanhado aí das notícias que estão chegando. Por exemplo, SAF. Eu tenho dito aqui, quem não for para SAF, quem não tiver um discurso para além de SAF, está fora. Não fora literalmente, mas fora com o torcedor, porque o torcedor, é o que o Ulisses falou aqui, o torcedor quer ouvir sobre SAF. Né? Diga-se passagem, mesmo que não seja a história verdadeira. Vide clube que ganha não se mexe, vide Arena de Pernambuco, a Arena do Esporte, que se tornou uma Arena de Pernambuco, que a gente sabe os motivos, toda a história aí está né, na cara do que foi a parte política. Então, de repente, não conseguiu êxito em seus contatos na Europa,
e desistiu. Pô, tô vendo teses aqui que, quando ele vier, eu vou fazer esse tipo de pergunta para ele. A outra situação é que apoio, de repente, não obteve tantos apoios, sei lá, pode ter sido também para formar aqui falas, né? Isso não sou não, são todos os candidatos que já foram do esporte aí, para formar um conselho deliberativo, meu amigo, é complicado. Tem gente que desiste, quer, tem projeto, tem tudo, mas na hora de formatar um conselho deliberativo, de convidar, né, membros para o conselho deliberativo, desiste porque não consegue alcançar esse tipo de número, né, o número desejado. Então, pode ter sido várias situações dessas, mas eu imagino que seja um pouquinho de apoio, né, de um geral, de um âmbito geral, e também essa história do SAF, da SAF, né? Ontem eu bati na tecla aqui. De repente a gente está perdendo alguns candidatos, que não estou dizendo que é o Geraldo, não estou dizendo que é ninguém. Estou dizendo no geral. De repente a gente vai perder alguns candidatos ou algumas possibilidades, porque ou tem SAF ou não é o candidato que vai gerar votos, né? Ganhar, está na cabeça lá, disputando essa eleição do esporte. Então, sai na frente o Yuri, porque está com a máquina, porque tem distribuído informações, entrevistas, melhor dizendo, sobre grupos, né? De resto, Eduardo ainda não falou em SAF, Valadares, não, Augusto Caldas, não. Fala-se, aí é onde eu entro no assunto aqui também, que o Delmiro pode entrar nessa história aí, que eu desconfio que não. Fala-se que o Aloysio Maluf também, que já teve conversas com, né, segundo informações aí da Rádio Jornal, conversas com o Martorelli e com o Martorelli e com o Gustavo do B. Acho também difícil. Não é impossível, não, claro, qualquer um pode, mas acho difícil. Acho que Delmiro vai apoiar alguém, pelo que eu estou vendo aqui nos corredores, a conversa aqui, conversa ali. E esse alguém pode permear nessa história aqui de Augusto Caldas, ou, que eu não falei ainda, Marcos Cabral. Marcos Cabral, que me falaram, tá danadinho dentro desse contexto aí de Conselho Deliberativo, formatando, convidando alguns nomes aí que as pessoas já me disseram que foram convidadas por ele. Então, temos hoje, em tese, os nomes certos: Yuri, Eduardo, Valadares, Augusto Caldas, e supostamente, Marcos Cabral, perdão, e supostamente Delmiro e Maluf. Acho que Maluf vai apoiar e tende a apoiar, eu acho, pelo grupo dele. Posso até estar falando uma bobagem aqui, faz tempo que eu não falo com o Maluf, nem com ninguém tão próximo dele. Mas, pelo visto aqui, tende, de repente, Maluf e a turma dele, o grupo dele, ir para Augusto Caldas. Eu tenho visto aí alguns zunzuns nos corredores da ilha com relação ao ex-vice-presidente de patrimônio do esporte, o Fortunato Russo. Se eu fosse dizer agora, não que eu esteja cravando, mas se eu fosse dizer agora quem ele vai apoiar, eu apostaria na PixBet, né, que é o maior site de apostas, que com R$1 você aposta, que tem um Pix, né, para você receber rapidinho, né, melhor cotação. Então eu diria hoje, apostando que, de repente, o meu querido Fortunato Russo, né, iria nessa apoio aí ao Augusto Caldas. Diga-se passagem, tem uma galera também aí que está sendo bem disputada, que é a galera de Tota Martorelli. Então, enfim, ainda estou verificando isso aqui, mas a tendência, de repente, se conseguir, é um grande apoio. É um grande apoio dentro daquela turma que não está encaixada, né, com os dissidentes, vamos dizer assim, da ala de Yuri Romão. Então, Tota entra também como uma pessoa, pelo que eu entendi, que apoiando vai ser uma situação boa. E eu apostaria, de repente, agora, nesse momento, não que seja cravado, que o Tota também tende a apoiar o Augusto Caldas nesse latifúndio aqui que a gente está falando. Então, as eleições hoje permeiam em cima desse tipo de situação. Sobre o Geraldo Cisneros, seria bom, Geraldo, vir, né, falar com a gente aqui na Jade, falar com o torcedor rubro-negro, porque
A justificativa que você deu, né, ao Wellington Araújo, eu acho que ainda precisa de trabalhar mais. Né? Eu acho que a tara, como você falou, ou o desejo, melhor dizendo aqui, de qualquer rubro-negro de concorrer, eu acho que isso não é motivo para ninguém desistir. Acho que tem muito mais coisa aí permeando e você, infelizmente, até agora não disse, mas acredito, como você sempre foi muito, né, de vibrador, muito de ir na frente, de falar, né, contundente nas suas palavras, acho que não tem problema nenhum você, né, de estar aqui, enfim, os motivos, porque eu acho muito frágil dizer que tem muitos candidatos. Inclusive, a nossa enquete hoje no Bom Dia Rubro Negro, deixa eu dar uma olhadinha aqui como é que está. A gente colocou essa pergunta, inclusive lá no meu Twitter, tá? Meu Twitter tá aí na tela, deixa eu colocar aqui agora. Pronto, Alessandro é esse segundo aí que tá na tela, tá? Vai lá e vota. Vou colocar também no Instagram, já já. Eu fiz a pergunta para o público. É ruim para as eleições do esporte ter muitos candidatos? É ruim para as eleições do esporte ter muitos candidatos? Sim, 70% até agora do pessoal que é inscrito no canal falou que sim. É ruim para as eleições do esporte ter muitos candidatos. Não 30%, óbvio, né? O restante que sobra aí nesse latifúndio. Inclusive, quero ouvir a opinião aqui agora, ler, né, a opinião de vocês aqui a respeito dessa pauta. Cadê? Marta Aurélio, Lisbeth de Tirana e Arnaldo, grandes serviços prestados, contém ironia, falando disso aqui. Alessandro, alguma informação de... Não, vamos falar de política, daqui a pouco a gente fala de futebol. Vai ter entrevista com todos os candidatos, Arthur Aleph. Pretendo, e claro, já conversei com a grande maioria aqui, colocando à disposição aí o Prático Esporte. A gente vai fazer sim, dentro do contexto do Prático Esporte, né? Imperdível. Jorge está dizendo aqui, pelo seu argumento é legítimo. Por outro lado, teve até pré-candidato dizendo que era uma insanidade essa demora no espaço, que estão trocando as cadeiras centrais. Veja o nível, está dizendo Beto de Tirana. Jorge, perdão. Vamos lá. Cadê? Bora dar like, seus adoradores de Lisca Doido. Então eu vou chamar todo mundo aqui de Lisca Doido a partir de agora, quem não der like. Inclusive, galera, essa época de final do ano, muita gente de férias, muita gente aqui a colar, pode ser que caia um pouquinho a audiência. Então, vocês que estão assistindo, ou você que está assistindo esporadicamente, venha nos vídeos aqui, dê like, venha para cá, ajude a gente nessa divulgação, porque o YouTube trabalha com números, né? O computador lá, ó. Se a gente não mantiver os números, perde visibilidade, perde indicações, né? Então perde tudo isso. Não é só vir aqui assistir de boa, não. E, se possível, até o vídeo que você não quer ver, você vê. Entendeu o que eu estou dizendo? Abre lá meia hora, dá o link das notificações e vem para cá. Vem para cá ajudar a gente, tá joia? A turma fez isso num vídeo um dia desse aí, deu uma pipoca da bexiga lá na audiência. E continuem. E a gente tem que sempre lembrar aqui. Walter Dias dizendo sim. Só sei de uma coisa, a organizada do esporte pode eleger um presidente. Desde que eu me conheço essa história de eleições, que a jovem, que não sei quem. Gente, se tivesse, já tinham eleito, inclusive, eles. Não é não. Não era melhor eleger um cara que já é teu, não do teu grupo, tá entendendo? Então, enfim, não sei até que ponto isso né? Vamos lá, então. Carlos José Santos. O pior é que quando o Sport estava quebrado na última eleição, tinha bem poucos candidatos. Continua quebrado, mas não é como estava, não. Isso é reconhecível, não? A gestão de Yuri deu uma melhorada nesse sentido financeiro. Teve, claro, contou com... Quem é que não deve contar com sorte e não precisa contar com sorte? Contou com sorte da questão aí das vendas de alguns atletas, sustentou o clube, não vejo demérito nenhum disso. Mas se não tivesse jogadores... Sim, meu amigo, se não tivesse aquela história, né? Se tua mãe, vou dizer a mãe dos outros, se tua mãe tivesse a carreira de peito, né? Se tivesse, seria uma porca. Entendeu? Então, porra, tá dentro lá. Aconteceu, beleza. Aconteceu de ruim. Eu digo sempre aqui, assumiu o posto lá, a cadeira de qualquer cargo, você tem que estar preparado psicologicamente. Essa história assim, deu um azar que eu peguei. Problema, cara. Problema, porque assumiu uma cadeira de qualquer posto, qualquer candidato aí, você está sabendo que tem o lado bom e tem o lado ruim, tem cobrança e tem o bom. Né? Aspas, a vaidade, sei que, né, o rubro-negro que alcançou ser presidente. Beleza, mas isso não enche né, barriga, não. Isso não enche o ego, não.
somente não. Porque depois de 3 meses, 4 meses, 5 meses, se torna comum e só vem as porradas. Se tu não tiver competência, não tiver uma equipe preparada. Eita, eu não sabia que era assim, não. Pelo amor de Deus. Então, tem que saber que é pau, como eu digo aqui, cipó e peia. Então, resumindo, Yuri, Eduardo Valadares, Augusto Caldas e Marc Cabral, até agora pré-candidatos, ouvido pela boca dos respectivos, e fala-se, acho muito difícil, Delmiro e o Maluf, né? Mas há condição disso aí. Podendo ter, inclusive, um apoio à minha vista aqui, pode ser que eu tenha entendido errado, mas Maluf pode ser aí com Augusto Caldas, dentro do grupo de oposição a Yuri, o Delmiro também com Augusto Caldas e o Tota Martorelli também indo para o lado do Augusto. De repente aí, né, pelo grupo aí do Tota também, que são os dissidentes, né, da era Yuri Romão.